Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, hoje nós vamos falar sobre coesão referencial, lexical e sequencial. Vamos entender, né, essas meninas que ajudam tanto o nosso texto, ajudam tanto a nossa redação, né? Entender como a gente faz para o nosso texto ser mais coeso, mais coerente, mais bem escrito, né? De um modo que o corretor possa pegar esse texto e sentir simplesmente que ele flui, né? Que ele está indo tranquilamente e isso vai te ajudar muito na sua nota e, de maneira geral, a desenvolver os seus textos, tá? Vamos lá. A coesão referencial e a coesão sequencial são chamadas de recursos coesivos por estabelecerem vínculos entre palavras e orações e as partes de um texto. Aqui, né, a professora, simplesmente na hora que foi fazer o slide, esqueceu de colocar aqui, ó, gente. Referencial, sequencial e lexical, tá? Muito importante a lexical também. Então, né, a coesão referencial, a lexical e a sequencial são chamadas de recursos coesivos porque elas vão estabelecer esses vínculos entre as palavras e as orações. Elas vão ajudar o seu texto a ser, né, mais unidinho, como se ele fosse um tecido, né? A gente já falou sobre isso aqui. A palavra texto, né, tem a ver com isso, com trama, com tecido, né? Então a gente quer o quê? Quando a gente faz um texto, a gente quer que ele esteja bem unido, né? Não que ele seja uma roupa cheia de furos, né? De buracos. O tecido ele tem que estar todo certinho, todo, né, sem falhas, sem furos do tempo, né? Você já lavou muito aquela roupa e tá com aquele buraquinho aqui atrás da camiseta. Então, o seu texto é bom que ele não tenha esses buraquinhos, né? Essas falhas, esses erros que podem estar relacionados ao paralelismo, à coesão, à coerência. Então, é importante que esse tecido esteja coeso, ok? Bom, a coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente. Então, olha só, né? A coesão referencial é responsável pelo sistema de relações, né, e expressões. Então, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. Então, é isso. Quando a gente fala, por exemplo, de um pronome relativo, de uma anáfora, de uma catáfora, né? É tudo que depois, né, eles vão fazer referência, eles vão retomar o referente, né? O referente foi quando aquela palavra apareceu pela primeira vez. E aí, toda vez que você for utilizar alguma outra palavra para retomar esse referente, né? Toda vez que você usar um referencial para retomar esse referente, vai ser uma palavra diferente, né? Porque a gente não quer ficar repetindo palavra, né, gente? Vocês sabem disso, que é importante no texto você não ficar lá repetindo a mesma coisa sempre, né? Ah, porque, sei lá, a menina, sei lá do que, a menina, não, você usa a criança, ela, né, a infante, você vai sempre trocando. Então, todas as vezes que você usar um outro referencial que vai retomar aquele referente, né, a gente vai estar usando a coesão referencial. Vamos entender, olha. Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Olha só, então, o termo, né, o referente aqui nesse caso é Elizabeth, né? Ela apareceu pela primeira vez aqui. Agora, todas as vezes que a gente quer retomar o termo Elizabeth, a gente quer que o nosso leitor compreenda que nós continuamos falando de Elizabeth, a gente vai utilizar outros termos que vão retomar Elizabeth. Então, no caso, a gente vai usar aqui ela, né, um pronome feminino, né, menina, o substantivo feminino, né, tudo isso, olha, retoma Elizabeth.
E tudo isso, a utilização desses termos, faz com que o nosso texto fique coeso, coerente, porque você está retomando, né? O leitor, ele vai compreender que você está retomando a Elizabeth, né? E vai transformar o texto num texto também com paralelismo, né? Porque a gente prossegue falando, só que a gente vai usando outras formas de se referir a Elizabeth, para não ter que ficar repetindo, né? Então o nosso texto, ele não fica repetitivo. Então nós vamos recorrer a esses referenciais, né? Que vão sempre fazer referências, né, ao referente, ao termo principal. Então, nesse exemplo, o termo referente é Elizabeth. Todas as vezes que o referente precisa ser retomado no seu texto, podemos utilizar outras palavras para que os leitores possam retornar e recuperar a ideia. Então, o seu leitor, ele vai compreender que quando você usa termos, né, que se aproximam de Elizabeth, então, Elizabeth é um nome próprio feminino. Então, se você usa ela, né, um pronome feminino, no caso reto, ela vai servir. Se você usa menina, substantivo feminino, né, pensando que está falando de uma criança aqui, né, uma menina, então vai servir também. Se você usasse criança, a criança, né, que é unissex, mas no caso aqui se referiria a ela, né? Se você usar o pronome oblíquo a, né, a mãe deixou-a sozinha, né? Você pode continuar falando aqui da história, né? A mãe deixou-a sozinha, né? Então, o a também vai retomar. Então, tudo que você for nesse campo semântico em relação ao feminino, né? Ao que retoma o nome Elizabeth, né? Tudo isso vai criar esse campo referencial. É bastante frequente o uso de figuras de construção, sintaxe, para coesão referencial, como anáfora, catáfora, elipse e as correferências não anafóricas, contiguidade e reiterações. Essas não anafóricas, gente, elas são as referências lexicais. A gente vai compreender melhor, né, por que a contiguidade e a reiteração são lexicais e não, né, nesse caso aqui, referencial. Mas também não deixa de ser referencial, tá, gente? Então, olha, nós temos as anáforas, as catáforas, as elipses e as correferências não anafóricas, contiguidades e reiterações. Vamos compreender isso, né? Anáfora. As anáforas são empregadas, né, palavras e expressões que retomam termos já enunciados através da anáfora. Observe, né? Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Então, olha só. Esse isso, né, é um termo anafórico que vai remeter a algo que a gente já disse no texto, que no caso é mau comportamento. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, né, isso que? O mau comportamento, eles serão suspensos. Então, a anáfora, né, são palavras que retomam coisas que já foram enunciadas, né, o que já foi dito no texto. A catáfora, em contrapartida, né, é o recurso utilizado para apresentar algo que ainda não foi dito, né, algo que você anuncia. A anáfora retoma, a catáfora anuncia. Por exemplo, eu pretendo fazer isto. : estudar os pronomes, né? Então percebam, o isto, né, é um termo referencial, mas ele aparece antes mesmo da gente saber o que é o isto, né? Aparece isto, : estudar os pronomes. Então, né, é algo que está sendo anunciado. A catáfora anuncia. As matérias mais cobradas em concursos públicos são estas: regência e crase, né? Então,
mais uma vez, a gente está anunciando. Quais são as matérias mais cobradas? São estas, 2 pontos. E ele vai e apresenta para a gente. Regência e crase, ok? Então, lembrem disso, né? A anáfora vai retomar e a catáfora vai anunciar algo que ainda não foi dito no texto. A elipse, né? A elipse a gente tem, já viu aí que a gente tem elipse de várias formas na língua portuguesa, né? Então, a elipse, a gente estuda ela em diversos momentos. Também como uma espécie de referencial. Você vai omitir, né, um artigo, uma pessoa, né? No caso da elipse, né, através do verbo que a gente omite a pessoa, a gente consegue ter a noção de que pessoa é essa através da conjugação verbal. Então, começou, a gente já sabe que é um ele, né? Abriu, é um ele, né? Ele ou ela, né? Porque é terceira pessoa do singular. Então, a gente já entende, a partir do verbo, qual é a pessoa que está regendo esse verbo. Então, acontece quando omitimos um termo que já foi apresentado anteriormente e que é possível inferir devido ao contexto. Então, vamos lá, ó. O diretor foi o primeiro a chegar à sala, abriu as janelas e começou a arrumar tudo para que a assembleia com os acionistas começasse, né? Faltou aqui. Não, para a assembleia com os acionistas, beleza. Então, olha só. O diretor, né, que é o ele, de qual a gente estava falando, é o primeiro a ser referenciado, né? Ele é um referente para a gente, o primeiro que apareceu, o diretor. Então, todos os tempos verbais que são conjugados por essa pessoa, né, ele, né, o diretor, eles vão estar todos na terceira pessoa do singular. Portanto, a gente não precisa repetir ele, o diretor, novamente. Pelo verbo, né, pela conjugação do verbo, a gente consegue apreender quem é esse regente, quem está regendo o verbo. Então, a gente sabe que quem abriu, quem começou, foi quem? O diretor, porque é a primeira pessoa que a gente vê aqui no início da frase. Tá? E isso vai ajudar muito o nosso texto, obviamente, você não repetir coisas. É desnecessário repetir, né, o diretor, ele. E isso a gente consegue obter essa coesão, né, através simplesmente da conjugação verbal. Coesão lexical. Esse tipo de coesão envolve a reiteração por repetição ou substituição de um vocábulo e a contiguidade, que substitui um vocábulo por outro dentro de um mesmo campo semântico. Então, olha só, gente. Lexical. Tudo que é léxico é relacionado ao nosso vocabulário, ok? Tudo, as palavras, tudo é léxico. Então, a gente vai fazer alternância de palavras, aqui a gente vai trocar uma palavra por outra, né? No caso da reiteração, ela pode ser por repetição ou por substituição, né? Nesse caso de repetição, você vai realmente repetir a palavra, né? Geralmente mais utilizado na literatura. Ou substituição, né? Que você vai substituir por outra. E a contiguidade substitui um vocábulo, né, por outro dentro do mesmo campo semântico. Vamos ver como é que é isso. Olha, a reiteração é a repetição de expressões presentes no texto e que tem a mesma referência. Vamos entender, pode ser, né? Repetição do mesmo item lexical, olha. O fogo acabou com tudo, a casa estava destruída, da casa não sobrara nada, né? Esse estilo aqui, gente, de reiteração pela repetição do mesmo léxico, não é muito utilizado em escrita de redação, né? Isso aqui a gente entende mais como uma licença poética, uma linguagem um pouco mais literária,
né? Onde você pode repetir, para quê? Para dar ênfase nessa coisa da casa. Olha, o fogo acabou com tudo, a casa estava destruída, da casa não sobrara nada. Você quer dar ênfase mesmo, olha, que destruiu a casa toda, então você repete a casa várias vezes. Agora, na sua redação, você pode fazer isso? Pode, mas não é das coisas mais simples de se fazer, é um empreendimento um pouco complexo, nossa senhora, um pouco complexo, e eu não sugiro que você faça, tá? A não ser assim, que você tenha um domínio muito grande mesmo da sua escrita, você já tá no nível que você quer experimentar coisas mesmo, tô cansado dessa redação muito comunzinha, quero experimentar uns artifícios mais loucos, aí você pode fazer isso, mas vamos lá, o feijão com arroz, se você fizer direito, você vai tirar a sua nota que você precisa. Então, tente não inventar muito, tá? Tente seguir lá pelo protocolo, como você sabe mesmo. Então, esse tipo de construção, eu sugiro que você evite na sua redação. Agora, se você quiser escrever um texto literário, é um ótimo artifício, porque ele dá ênfase, né? Nessa repetição, ele vai dando ênfase naquilo que você está repetindo. Então, cria um campo semântico interessante. Agora, o sinônimo, né? O sinônimo é outra forma de reiterar. Então, olha, o sinônimo, né? Como vocês já sabem, a gente vai usar palavras que tenham um significado mais próximo possível. A gente nunca vai ter um significado igual, tá, gente? A gente já usou aqui o exemplo, por exemplo, de casa e lar, né? Casa, a gente fala dessa construção que tem, né, paredes feitas de tijolos, tem telhado, tem piso, né? É a coisa mais material. Quando a gente fala de lar, a gente está falando de um sentido, né, um pouco mais figurado, aí entra questões de memórias, dos momentos que você passou naquela casa, onde você foi criado, onde você nasceu. Então, assim, o lar é um sentido conotativo dessa coisa da casa, enquanto a casa mesmo é mais denotativo. Então, a gente não tem um sinônimo exato, nunca, é sempre aproximado, tá? Então, olha, esse exemplo aqui. A criança caiu e chorou. Também o menino não fica quieto. Então, olha só. Nós temos criança e menino. A gente vai retomar, né? Tá retomando o sentido através de um sinônimo, né? Sendo que criança é unissex, né? Criança é a criança e pode ser menino ou menina. Então, quando a gente fala menino aqui, não é exatamente o mesmo significado, mas é um significado muito próximo. E a gente conseguiu não repetir, né? Criança nem menino. Agora, hiperônimo. Hiperônimo é quando a gente vai fazer uma gradação, vamos dizer assim, né? A gente pega no hiperônimo, a gente pega um sentido mais amplo, né? Uma palavra mais genérica, e aí a gente vai reduzir ela a algo um pouco mais específico. Ó, gosto muito de doces. Cocada, então, eu adoro, né? Então, olha só. Você pega doces, que é algo que é amplo, né? Doce é genérico. Doce pode ser qualquer coisa que tem açúcar, né? Então, não especifica qual doce é esse. E aí, em seguida, para não repetir doce, né? Ou para fazer uma gradação mesmo, porque ela quis especificar qual doce que ela gosta mais, ela vem e coloca aqui, cocada, então, eu adoro, né? Então, hiperônimo é isso, a gente vai partir de algo macro para o micro. O hipônimo é o contrário, né? A gente parte do micro para o macro. A gente vai de algo específico para algo abrangente, genérico. Então, olha, os corvos ficam à espreita. As aves aguardavam o momento de se lançarem sobre os animais mortos. Então, olha só, né? Aqui nós temos corvo. O corvo é um tipo de pássaro, tipo de ave, né? Então, a gente tem corvo e depois ele abre o leque. Nós temos aves, tá? Então, o hipônimo vai do pequeno para o grande. O hiperônimo do grande para o pequeno.
ok? Agora, a contiguidade, né? Consiste na colocação de palavras de mesmo campo semântico, evitando repetição e contribuindo com a progressão textual. Então, vamos lá. Ó, à medida que o rio se afunila entre os paredões, cada vez mais verticais, a correnteza vai ganhando velocidade. Então, o que a gente faz? A contiguidade, ela trabalha não como a gente viu aqui o sinônimo, né, que tenta achar um sentido igual. A contiguidade, ela vai circulando todo o campo semântico daquilo. Então, se a gente está falando de rio, o que a gente pode falar sobre rio, né? O que está dentro desse campo semântico que diz respeito ao rio? Rio, correnteza, água, mais o que? Foz, nascente, leito. Você pode usar tudo isso que diz respeito ao rio, né? Você vai circulando o tema. Você está falando de tudo isso que diz respeito ao rio, é contiguidade, são coisas que são semelhantes. Então você cria esse campo semântico, né? À medida que o rio se afunila entre os paredões, cada vez mais verticais, a correnteza vai ganhando velocidade. Bem, agora a coesão sequencial. A coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são mecanismos responsáveis pela coesão sequencial dos textos. Então, gente, a coesão sequencial, ela diz respeito aos tempos verbais, a como você vai construir o seu texto, né? A base do seu texto. Então, verbos, conjunções, tudo isso, né, tem relação com a coesão sequencial. Os mecanismos de coesão sequencial são utilizados para que as partes e as informações do texto possam ser articuladas e relacionadas, né? A gente não quer só um texto coeso, a gente quer um texto articulado, né? Como eu sempre falo aqui, o nosso corpo, olha, ele tem articulações também, né? Para a gente poder se movimentar. Se o seu texto for aquela coisa, é coeso, mas ele também é tão duro, que ele não se articula, que as partes estão soltas, frouxas, não faz sentido, né? Então, a gente precisa das articulações para o nosso texto, tá? Além de coeso, para ele ter um movimento, para ele ter uma fluidez, tá? Então, é importante também você pensar nas articulações do seu texto. Além da progressão das partes do texto, os mecanismos de coesão sequencial contribuem para o desenvolvimento do recorte temático, né? Então, é essa parte que vai te ajudar lá. Quando a sua redação te cobrar, não sei, sei lá, Copa do Mundo, né? Falar sobre Copa do Mundo no Brasil. Então, o recorte do tema, né? Talvez seja, você foi a favor ou contra, né? O que você achou da Copa ser no Brasil? Você achou isso bom ou você achou isso ruim, né? E aí, isso aqui vai te ajudar com o seu recorte, né? Dessa forma, o autor do texto evita a falta de coesão, garantindo boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto e, principalmente, coerência textual. Então, gente, como eu sempre falo, a coesão e a coerência, elas andam juntinhas, né? Se o seu texto tá coeso, ele vai estar coerente, é quase assim, quase automático, porque um texto coeso, ele depende de artifícios, né? Depende de conjunções, de tempos verbais que ajudam diretamente na coerência, né? Então, uma coisa atrai a outra. Se ele é coerente, ele vai ser coeso. Se ele é coeso, ele vai ser coerente e vice-versa. E em contrapartida, obviamente, não existe texto coerente, né, se ele não tiver unido da maneira correta, se os articuladores não forem utilizados da maneira correta, os tempos verbais. Então, realmente, uma coisa vai influenciar na outra, a coesão e a coerência. É uma via de mão dupla, né? Então, a seguir, olha, alguns termos responsáveis pela coesão sequencial. Então, vamos pensar numa coisa. A coesão sequencial, olha esse termo, sequencial, é o que dá sequência ao seu texto. Então, realmente, vamos falar aqui de alguns articuladores, né, que vão ajudar a fazer essa ligação do seu texto
e também a sequência dele. Aí você lê a frase de baixo, a segunda linha, e ela tá coerente com a primeira, ela retomar a primeira, e assim sucessivamente, até a última linha do seu texto. Então, nós temos aqui, olha, os conectores, né, de adição ou inclusão, né? Então, a gente tem, além disso, também, vale lembrar, pois, outrossim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até, é certo que, é inegável, em outras palavras, além deste fator. Então, são expressões, são conjunções, são termos que a gente vai utilizar no texto que vão ajudar a retomar uma ideia, né? Por exemplo, aqui, além desse fator, né? Essa é ótima, porque aí você vai falar, você acabou de falar de um fator, né? Então, você está falando lá não sei, vamos ver, da natureza, do meio ambiente, né? Então, você fala de reciclagem. Ah, porque a reciclagem ela é importante para a preservação da natureza. Além desse fator, cria mão de obra, né, a pessoas que têm trabalhado com reciclagem há algum tempo e têm conseguido sustentar suas famílias. Então, olha, além do fator preservação, você apresenta o fator mão de obra, né? Porque temos, né, hoje em dia, um grande contingente de pessoas que têm trabalhado com isso, com reciclagem de lixo, catadores, etc. Tá? Oposição. Oposição você pode usar embora, não obstante, entretanto, mas, no entanto, porém, ao contrário, diferentemente, por outro lado, tá? Esse por outro lado aqui é ótimo pra gente, né? Diferentemente, pra gente apresentar um outro viés do nosso texto, ou uma outra posição, né? Então, você fala de uma coisa positiva, por exemplo, sobre reciclagem, por outro lado, você pode apresentar um texto, você pode apresentar uma ideia, né, que ela não é tão positiva assim. Agora, afirmação e igualdade, né? Ó, felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente, de igual forma, do mesmo modo que, nesse sentido, semelhantemente. Então, aqui a gente quer seguir com uma ideia, né? A gente está falando nesse sentido, né, tal coisa corrobora para isso. Então, nesse sentido. Exclusão, né, somente, só, sequer, se não, exceto, excluindo, tão somente, apenas. Então, quando você vai dar uma ideia de exclusão, né, exceto aquilo, né, eu acredito que a reciclagem é uma boa forma de investir dinheiro público, exceto pelo fato de... Aí você coloca algo que vai contradizer, vai contrariar aquilo. Enumeração, em primeiro lugar, a princípio, né? Essa também é simples. Explicação, como se nota, com efeito, como vimos, portanto, pois... É óbvio que isto é, por exemplo, a saber, de fato e aliás. E conclusão. Em suma, por conseguinte, em última análise, por fim, concluído, finalmente, por tudo isso, em síntese, posto isso, assim, consequentemente. Então, olha, esses termos aqui de conclusão são interessantes para quando você vai concluir o seu texto mesmo, né? Você está dando essa ideia de uma coisa, olha, estou fechando essa ideia, né? Em suma, a reciclagem daria mais qualidade de vida para todo brasileiro, né? Você está concluindo uma ideia. Uma coisa importante, gente, de conclusão da sua redação. Por favor, contudo... Contudo, é uma ideia adversativa, ela não é uma ideia conclusiva. Então, assim, não termine o seu texto contudo, a não ser que você queira contradizer tudo aquilo que você disse, tá? Então, contudo, é uma ideia de contradição. E temos também continuação. Olha, em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez, outro sim. Bom, é isso, a gente fica por aqui.